a gente pode utilizar o Flexbox, tá? Então, aqui eu utilizei a ideia do Flexbox para o container, certo? E aí, naturalmente, os componentes que estão dentro dele também vão seguir essa ideia, tá? Você pode alterar a direção lá do Flexbox, tá? Então, como é que a gente poderia fazer isso, certo? Então, a gente basicamente poderia utilizar um Flex Direction, tá? Aqui, Flex Direction. E aí, você pode aqui definir qual basicamente a direção. Então, poderia, ele já vem por padrão column, então você poderia colocar row, por exemplo, para ele mudar, no caso, em vez de ser coluna, então vai ser linha. Então, ele vai, digamos que tivesse na estrutura de coluna, então se a gente tivesse 3 caixinhas lá, 3 elementos lá na interface, então elas iam estar uma abaixo da outra, tá? No caso de row, no caso que é a linha, então ela vai estar uma do lado da outra, né? Então, aqui na horizontal, tá? Então, essa é a ideia. Então, você pode alterar de acordo com o que você queira ajustar dentro da sua tela, tá? Além disso, a gente pode fazer outros tipos de alinhamento, né? Então, com o Justify Content e com o Align Items. Então, se a gente colocar aqui, ó, Justify Content, certo? Então, a gente tem algumas opções. Então, a gente pode botar Space Around, que é para a gente colocar um espaço ao redor daquele elemento. A gente pode botar Space Between, que vai adicionar um espaço entre os elementos, tá? E você pode colocar esse Flex Start ou Flex End para determinar onde vai ficar aquele elemento, se ele vai ficar no início ou se ele vai ficar no final, certo? Então, tudo isso são ajustes de posicionamento, certo? Que você pode fazer utilizando o Flex, tá? Um Flexbox que já é uma ferramenta que você pode utilizar com o React Native, tá? Então, continuando aqui, a gente poderia definir aqui se eu quero um alinhamento centralizado, se eu quero colocar espaço entre os elementos, antes ou depois, certo? Então, você pode fazer esses ajustes com relação a posicionamento, tá?